Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa aula sobre o Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na segunda parte do livro, estamos no capítulo 1, que é o capítulo dos Espíritos. Já falamos sobre a origem e natureza dos Espíritos, sobre o mundo normal primitivo, sobre a forma e ubiquidade dos Espíritos, sobre o perispírito, sobre as diferentes ordens de Espíritos, sobre a escala espírita. E nós estamos aqui nela. Hoje a gente vai falar sobre a primeira ordem, os espíritos puros. Então, vamos lá. A gente falou, né, só relembrando, que os espíritos, os bons, né, os bons espíritos, eles estão divididos em quatro grupos principais, né? Que tem os espíritos benévolos, sábios, espíritos de sabedoria e os espíritos superiores. Agora a gente vai ver os espíritos puros. Qual será a diferença entre os espíritos superiores, que possuem a ciência, a sabedoria e a bondade, para os espíritos puros, né? Que coisa! Imagina só, vocês conseguem imaginar possuir todas essas características e ainda não ser um espírito puro? É algo inimaginável, né? Bom, então essa é a primeira ordem, né? São 3 ordens ao total dos espíritos da escala espírita, e essa é a primeira ordem, a ordem dos espíritos puros. Pergunta número 112. Quais são os caracteres gerais? Quais são as qualidades, né? O que diferencia esses espíritos dos outros? Então, os espíritos puros não possuem nenhuma influência da matéria. Então, a matéria não exerce influência sobre eles. Tem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, estes possuem um conhecimento absoluto, né, e uma moralidade absoluta em relação a todos os outros. Questão 113. Esta é a primeira classe e classe única, quer dizer que os espíritos puros, eles não são divididos em grupos, eles só têm um grupo, né? Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura. Os espíritos puros não têm mais que sofrer provas e não têm mais que sofrer expiações. Qual a diferença da prova e da expiação? A prova é, por exemplo, eu aprendi a tocar piano. Agora vou fazer uma prova para verificar se eu aprendi realmente. A expiação seria, por exemplo, eu aprendi a tocar piano, fiquei super orgulhosa e vaidosa, humilhei todas as pessoas que não sabem tocar piano como eu e vou sofrer as consequências disso. Isso seria a expiação, tá bem? Bom, os espíritos puros não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, né? Corpos que morrem, né? Corpos que acabam perdendo a vida. Vamos colocar dessa forma. Esses espíritos realizam a vida eterna no seio de Deus, não é? Esses espíritos gozam de inalterável felicidade porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona. Quer dizer, eles não ficam lá fazendo nada, né? Essa felicidade não é a transcorrer em perpétua contemplação. Quer dizer, eles não ficam lá só observando, como se não tivesse nada para fazer, não é? Os espíritos puros, eles são mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam
para a manutenção da harmonia universal. Então, eles executam ordens o tempo todo, tá? Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Então, os espíritos inferiores estão sob o comando dos espíritos puros. Os espíritos puros, né? Eles utilizam os inferiores para os auxiliarem na obra de seu aperfeiçoamento e, quer dizer, os espíritos puros auxiliam os espíritos inferiores para ajudá-los, né, a se aperfeiçoarem e lhes designam as suas missões. Então, são os espíritos puros que ajudam a gente a se aperfeiçoar e nos ajudam nas nossas missões, tá bem? Eles assistem os homens nas suas aflições, concitá-los também, né? É outra característica deles, ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Então, esses espíritos nos ajudam, né, a ir pelo caminho do bem, não é? Ou também nos ajudam durante as nossas expiações, as coisas que a gente está recebendo de mal que a gente mesmo plantou, não é? Então, eles nos ajudam a caminhar para a suprema felicidade, né? São esses espíritos que nos inspiram os bons pensamentos, nos inspiram a fortalecer a nossa fé, não é? São esses espíritos que estão sempre à nossa volta, o tempo inteiro, nos protegendo de nós mesmos, né? Só que eles não podem fazer uma proteção que impeça o nosso livre-arbítrio. Então, se nós escolhemos ir pelo caminho errado, né, por um caminho que a gente vai se arrepender depois, eles não podem nos parar. Eles podem nos ajudar durante o caminho, tá bem? Bom, constitui para esses espíritos puros, né? Constitui para eles ocupação gratíssima. Então, eles ficam muito felizes de poder nos auxiliar, de poder nos ajudar. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins, tá? Então, esses espíritos puros, eles, às vezes, possuem essas denominações que nós, os homens, as mulheres, os seres humanos, dão a eles. Esses espíritos puros podem entrar em comunicação conosco. Então, aqui, ó, podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele homem que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, os espíritos puros não estão às nossas ordens o tempo inteiro, tá? Bom, gente, ficamos por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura do livro, né, das explicações. Lembrem-se de se inscrever no canal, deixem o seu like, façam comentários, compartilhem os vídeos, isso é muito importante para o nosso trabalho. E comentem, façam perguntas se vocês quiserem, porque também ajuda bastante, porque outras pessoas podem ter dúvidas a respeito desse assunto, né? E eu desejo para vocês um dia maravilhoso. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.